Quem vê um atleta desse esporte pode até achar bonito, feio, incrível, estranho, mas, sem sombra de dúvida, a maioria das pessoas, no fundo, tem um pouco de admiração pelo esforço e dedicação e, por que não, uma certa curiosidade em saber o quão difícil é para chegar lá. Pois eu vou lhe informar. Meu nome é Fábio Karasiak, sou mestre em Educação Física, personal trainer e treinador. Venha comigo e descubra como realizar o sonho de ser fisiculturista. Meu nome é Kaira Reis, eu nasci em Santo Amaro da Imperatriz, mas sempre morei aqui em Florianópolis. Como treinar forte a ponto de desenvolver massa muscular e construir o corpo que ela queria competir, sem entrar em overtraining de novo? Bom, o Fábio eu já conhecia ele e já acompanhava o trabalho dele como preparador físico, né? Tínhamos exatamente 18 semanas para deixar ela pronta para subir no palco. Sempre defendi a ideia de termos outros profissionais nos ajudando nessa preparação. Meu nome é Daniela Muniz, sou nutricionista. Meu nome é Gleicon Michels, eu sou médico e especialista em medicina do esporte. Meu nome é Jorge Lusa, sou professor de dança moderna. A periodização dela tinha fases de 4 a 5 semanas, com metas a serem atingidas dentro de cada uma dessas fases. Mas será que só o treino foi responsável por ela atingir esse resultado? Certamente não. Como eu mencionei antes, uma preparação física de qualidade envolve treino, descanso e dieta. A Dani foi a nutricionista da Kaira nesse período. A Kaira veio me procurar por indicação, né? Ela entrou em contato comigo em julho do ano passado, 2016, para a gente começar então essa preparação para o objetivo dela. Bom, a Dani Muniz, eu conheci ela através de indicação e também através das redes sociais. Acompanhava o trabalho dela, gostava bastante da abordagem dela, do jeito que ela tratava, né, cada indivíduo, né, dessa parte da individualidade biológica. Na verdade, eu fiquei super feliz, né, porque eu acredito que é um esporte que ainda tenha um pouco de preconceito por muitos lados e ver pessoas motivadas a subir no palco, né, acho que não é para qualquer um, então a gente acaba incentivando, nossa, achei o máximo. Ela sempre teve um lado também um pouco psicóloga, sempre me ajudou bastante, sempre me entendeu, até porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, então para a dieta tem uma grande relação, né, com a ansiedade, então até de diferenciar, né, a fome e a vontade de comer, então essas pequenas coisas eu aprendi muito com ela. Desde o começo ela foi muito clara que o objetivo dela era subir no palco, né? Não estava ainda muito certo qual competição que ela iria ir. Tinha uma no final do ano, em dezembro, acabou sendo adiada e a gente começou, a primeira vez que ela subiu no palco foi no Estreantes em maio desse ano, de 2017. Todo dia era dieta, era preparar comida, eu que preparava todas as minhas refeições, então eu tinha que planejar tudo já que eu ia comer no outro dia. Então, às vezes eu estava super cansada, mal-humorada, morrendo de fome, fraca, mas eu tinha que estar ali, tinha que beber também bastante água. Durante os 4 meses de preparação, a Dani baseou a alimentação da Kaira em uma dieta low carb, o que foi ótimo por 2 motivos. Primeiro, porque a Kaira não se sente muito bem comendo carboidrato. Ela gosta, é claro, mas o corpo não responde muito bem a eles. Ela se sente menos disposta, fica com mais retenção líquida, então prefere comer menos mesmo. E a gente tinha necessidade de abaixar a quantidade de gordura corporal. Reduzir carboidrato é uma das melhores estratégias alimentares para a gente atingir esse objetivo, então a dieta low carb caiu como uma luva para a Kaira. Além da dieta low carb, a Kaira também fazia uso de um suplemento alimentar chamado glutamina. É um suplemento que auxilia na recuperação muscular e ela também tomava proteína com BCAA. Na competição de fisiculturismo, para os atletas conquistarem aquela definição muscular, elas precisam reduzir aquele tecido adiposo que fica na frente dos músculos, obviamente, que também é chamado de tecido adiposo subcutâneo, que fica logo abaixo da pele. Para isso a gente cuida da dieta e a gente faz um treino com esse objetivo. Porém, além de gordura, o tecido adiposo também é composto por água. Então os fisiculturistas geralmente sobem no palco desidratados, porque dessa maneira o tecido adiposo subcutâneo fica ainda menor e aumenta a percepção de definição muscular. Para isso, muitos atletas fazem uso de altas doses de diuréticos fortes. No caso da Kaira, a gente preferiu utilizar diuréticos mais leves e a gente escolheu utilizar a estratégia de superidratação. Durante 5 dias, ela ia beber muita água. Dessa maneira, o organismo se acostuma com a grande quantidade de água e ele passa a eliminar a água mais rapidamente. Quando o organismo se condiciona com essa quantidade excessiva de água, a gente corta ela.
E nos 2 dias que antecedem a competição, ela bebe pouquíssima água, ou seja, o organismo continua eliminando muito líquido e ao mesmo tempo ela para de tomar água. Dessa forma, se constrói um quadro de desidratação que é o ideal para a competição. Como a Karen nunca tinha feito isso, a gente precisava testar esse método para saber como o corpo dela ia responder. Então, a gente fez isso 2 vezes antes da competição. Basicamente, o protocolo funcionava da seguinte maneira. Durante os 2 dias que antecediam o protocolo, ela tinha que tomar 3,5 litros de água. Aí, no primeiro dia do protocolo, ela subia de 3,5 para 6 litros. No segundo dia, 6,6 litros. No terceiro dia, 7,3 litros. No quarto dia, 8 litros. E no quinto dia, ela tomava 8,5 litros, 8,5 litros de água. E zerava o carboidrato da dieta. No dia 6, que é o dia anterior à competição, ela tomava só meio litro d'água. Zerava carboidrato e a gordura da dieta. E ainda tomou 50 gramas de um diurético, que é a espirolactona. No dia 7, que seria o dia da competição, ela tomava só 300 ml de água. Tomava mais uma dose de espirolactona e aí sim ela ingeria de 100 a 200 gramas de carboidrato. Mas por que tirar o carboidrato e por que colocar depois? Dentro do nosso músculo, a gente tem reserva de carboidrato, na forma de glicose e de glicogênio. Para cada grama de glicogênio que a gente armazena também de 3 a 4 gramas de água. Reduzir a ingestão de carboidrato da dieta faz o organismo eliminar essa água que está armazenada, favorecendo a desidratação, porque daí no músculo não tem mais aquele glicogênio, então não tem mais por que a água ficar ali. Então ele elimina também, favorece a desidratação. E por que inserir de novo o carboidrato no dia da competição? Porque o músculo sem glicogênio ele fica menor, como se ele estivesse murcho mesmo. Porque se diminui a quantidade de glicogênio e dali diminui a água, ele vai ter menos volume. Quando ingere carboidrato, a gente também faz alguns exercícios para que o organismo sinta a necessidade de levar a glicose para aquele lugar. Levando a glicose, ele também leva água e aumenta o volume do músculo. Ou seja, no fim de todo esse processo, o atleta apresenta grande definição, já que a gente diminuiu a quantidade de água do tecido adiposo subcutâneo e aumentou a quantidade de água no músculo, aumentando o volume dele. Nas 2 vezes que a gente testou o protocolo, a Karen teve um ótimo resultado e a gente percebeu que ela podia ingerir mais carboidrato no dia da competição, no dia 7, porque o músculo ainda podia ficar um pouco mais volumoso. Vale lembrar que todo o planejamento alimentar, incluindo suplementos e protocolo de desidratação, foi prescrito e acompanhado de perto pela nutricionista Daniela Muniz. Essas foram algumas estratégias que a gente fez com a Karen, mas não para por aí. Ainda na construção de uma forma ideal para a categoria Wellness, além dos cuidados com treino e dieta, foi necessária uma ajuda externa para aumentar a massa muscular. Sim, a Karen fez uso de alguns recursos ergogênicos e é sobre isso que a gente vai falar agora. O médico da Karen nesse período foi o Glycon Michels. Ele cuidou não só da prescrição de recursos ergogênicos, mas fez todo o acompanhamento da saúde geral da Karen. A primeira vez que a Karen veio consultar comigo foi dia 16 de fevereiro de 2016. Como outras pacientes, marcou uma consulta comigo. Ela, como uma paciente normal, ela veio consultar comigo porque ela queria melhorar o corpo dela. Bom, o Glycon, eu conheci ele através das redes sociais também, que eu acompanhava a Angela Borges, que é uma grande referência no esporte, né, na categoria Wellness. E aí fui atrás dele e vi que ele era aqui de Florianópolis. Ela veio insegura para competir. Na verdade, não é que ela não tinha intenção de competir. Ela veio na época insegura de competir. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Como é que é isso? Então, ela começou um trabalho mais com o coach atual dela e com a nutricionista, que daí a gente realmente, ela teve a ideia de, não, tá, já dá para subir. E aí gostei bastante do atendimento dele, ele fez um check-up comigo e ele descobriu várias particularidades minhas, até porque eu sempre tive um metabolismo anormal, né, digamos assim. Descobri hipotireoidismo, uma alergia à proteína do leite, ovário policístico também. Então, uma série de coisas que estavam me prejudicando. Principalmente com base em exames de laboratório, ele controlou a suplementação de micronutrientes como vitaminas e minerais e cuidou da concentração de hormônios como testosterona, estradiol, insulina, cortisol, entre outros, acertando as medicações e as doses sempre que foi necessário. No período preparatório, a Karen tomava apenas 6 mg de oxandrolona por dia, o que é uma dose bem baixa. A oxandrolona é tomada com o objetivo de aumentar a massa muscular. É um medicamento que faz parte da classe de esteroides anabolizantes.
aquelas substâncias que são similares aos hormônios masculinos que são produzidos pelo organismo. É comum as mulheres do fisiculturismo tomarem de 10 a 30 mg dessa substância. A Kyra também fazia uso de gel transdérmico de testosterona a 0,2 mg, que é uma dose também considerada bem baixa, mas já supria as necessidades que ela tinha sem ter efeitos colaterais. A gente sempre optou por doses mais baixas, primeiro por questão de saúde e também porque essas doses já supriam as necessidades, já que o foco principal dela era a redução de gordura corporal. A Kyra possui hipotireoidismo, ou seja, a tireoide dela não produz os hormônios que deveria na quantidade que ela precisa. Então, o Glycom também prescrevia os medicamentos para tireoide, além de suplementos manipulados como vitaminas, minerais e também ômega 3. Mas uma fisiculturista não deve somente possuir um belo corpo. Ela deve saber também como apresentar isso no palco, mantendo as características da categoria, valorizando seus pontos fortes, ofuscando um pouco seus pontos fracos e conseguindo se destacar diante das outras competidoras. E para isso, é necessário um trabalho bem específico de poses. No trabalho específico de poses, a gente contou com a ajuda de alguém que entende e muito de expressão corporal. A Karen entrou em contato comigo através da secretaria da academia que eu dava aula. O Jorge, eu conheci ele através que eu fui em algumas escolas de dança e aí me indicaram ele, que ele já havia uma experiência com algumas atletas wellness, já da aula de poses, né? No começo, eu trabalhei então basicamente para adquirir mais fluidez e mais graciosidade nos braços. Para ela trabalhar um pouco mais a graciosidade, a feminilidade e a leveza nos movimentos em relação à apresentação dela, né? E a parte de alongamento corporal, para ter mais extensão, né? Para parecer mais alongada em cena no momento da sua apresentação. Ele ia na minha casa, até porque ele dava aula ali próximo, então a gente fazia 2 horas por semana de aula, né? A pose é a característica mais marcante do fisiculturismo como um esporte. Corpo definido e musculoso a gente até pode encontrar em outros esportes, como ginástica olímpica, futebol americano, até atletismo. Porém, só no fisiculturismo, o vencedor é aquele que apresenta melhor o seu físico e é através das poses que isso é feito. Cada categoria possui suas próprias poses. Por exemplo, homens posam diferente das mulheres. Atletas da categoria biquíni posam diferente das atletas da categoria body fitness, diferente da categoria wellness e por aí vai. A Kyra, que ia competir na categoria wellness, ela precisava aprender e aprimorar as poses dessa categoria, assim como colocar um pouco de estilo próprio na apresentação dela. Vale aqui a gente mencionar que a apresentação do atleta não conta somente com as poses estáticas. Todo o movimento de braços, a graciosidade enquanto desfila e as transições entre as poses contam muito durante a apresentação. E principalmente para ter, né, a leveza das mãos, até porque o pessoal da academia acaba ficando um pouco mais rígido, né? E para o palco, para as poses, transição de poses, a gente precisa ter mais leveza, né? E da competição. O que é necessário para atingir os objetivos, o que os árbitros desejam ver, o que é excessivo, o que é pouco na movimentação dela. Quanto mais harmoniosa é uma apresentação, no sentido de ela estar fisicamente equilibrada, os passos dela estão corretos e ela está com um ritmo bom e dentro da música, do som que eu estou ouvindo, quanto mais tudo isso estiver em harmonia, mais vai ser atraente para mim. Inclusive no processo, nós até prevíamos as situações clássicas de desconforto ou onde um atleta pode se atrapalhar. Ela ouve o correto, mas a sua competidora faz o errado, de não seguir aquele errado, de ela ir por um caminho e a sua competidora cruzar o seu caminho e ela não parecer desconfortável naquela situação. Então todas essas situações foram previstas e foram treinadas e eu percebi que ela realmente estava consciente disso na sua apresentação. Com bastante treino e dedicação, a Kyra conseguiu evoluir muito e transformou o andar um pouco desajeitado dos primeiros ensaios em uma apresentação sutil e natural que valorizava seus pontos fortes, como por exemplo o abdômen, e tirava o foco dos pontos fracos, como por exemplo o trapézio. Mas as coisas não correram exatamente como a gente planejou. No papel tudo fica lindo, né? Mas na realidade não funciona bem assim.
A gente teve alguns problemas, algumas barreiras bem difíceis de ultrapassar nesses 4 meses.